Fala pessoal, bem-vindo ao canal da OpenBI, me chamo Diego Alexandre. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que funciona uma consultoria de dados. Vamos passar por toda a etapa de um projeto de BI, desde a coleta, tratamento, análise dos dados, modelagem, até o resultado final de um dashboard no Power BI. Essa vai ser uma série aqui no canal, onde eu vou te mostrar o passo a passo de como eu faço aqui internamente nossos projetos, como é feita toda a extração de dados do sistema RP. Vamos usar aqui o sistema RP OMIE, que é um excelente sistema, porém ele não traz uma camada de dados para o empresário tomar decisões de forma estratégica. Então, apesar de ser um excelente sistema, ele não tem uma camada de inteligência de dados, e é aí que a OpenBI entra para atuar nessa camada de inteligência, onde vamos utilizar o Python para extrair os dados do sistema RP OMIE via API, trazendo esses dados para o Python e posteriormente jogar esses dados no BigQuery e após isso no Power BI. Nesse primeiro vídeo a ideia é te mostrar como que funciona a extração de dados utilizando o Python para você conseguir entender e replicar aí na sua operação. Vou utilizar aqui o OMIE por ser um sistema muito popular nas empresas. Muitas empresas hoje usam o OMIE como um sistema RP e por isso eu quero trazer o mais próximo possível do que a gente faz no dia a dia aqui no OpenBI, mostrando de fato como que é essa extração, quais são as dificuldades de trazer esses dados lá da API do OMIE e como você também pode fazer isso também na sua operação, deixando de exportar dados manuais e automatizar todo o seu processo de análise de dados. Se curtiu esse conteúdo, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar o mais possível de pessoas. Para começar, eu estou aqui na página de API do OMIE. Então, se você colocar no Google OMIE API, vai te mostrar essa página aqui, developer.omie.com.br. Ao entrar aqui, você vai perceber que a gente tem aqui a lista de APIs do sistema. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é entender como que funciona a documentação do OMIE para trazer esse dado lá para o Python. Então eu vou iniciar aqui primeiro explorando a documentação, para depois a gente ir lá para o Python e desenvolver esse projeto e extrair os dados do sistema. Tenho também aqui uma conta do OMIE que eu criei gratuita, então você pode criar para você aí uma conta também gratuita do OMIE para fazer esses testes, caso você não tenha conta ainda, ou utilizar seu próprio sistema ERP para fazer essa análise. Então aqui eu tenho um aplicativo de demonstração que eu consigo extrair aqui a chave API do sistema e também acessar o sistema e conseguir ali levar os dados para o Python. Então eu vou acessar aqui o sistema, perceba que ele mostra para mim aqui que ele está usando dados de demonstração e eu posso posteriormente apagar esses dados. Aqui na aba financeira eu consigo ver o contas a receber, contas a pagar e algumas categorias aqui também. Então se eu vim aqui listar contas a receber, por exemplo, vai me mostrar aqui tudo que eu tenho de dados de demonstração atualmente no meu sistema. Então eu tenho aqui alguns registros que o OMIE já me traz para eu conseguir trabalhar e conhecer um pouco mais o sistema. Voltando para a API, eu vou entrar aqui na lista das APIs do sistema. Então eu vou clicar aqui e perceba que ele vai me trazer aqui toda a documentação do sistema, onde eu consigo extrair clientes, fornecedores, empresa para departamentos, cidades e assim por diante. Então é uma API muito completa e muito robusta que conseguimos trabalhar extraindo os dados do sistema e jogando lá para o Power BI posteriormente. Nesse primeiro vídeo da série vamos extrair os dados de categoria. Vamos iniciar por essa API. Então eu vou vir aqui na parte geral, categorias. Então ao clicar aqui vai mostrar quais são os endpoints das categorias, o que ele me retorna, o que eu posso fazer com esses dados. Então aqui eu tenho uma lista de endpoints da categoria, então eu consigo alterar a categoria, eu consigo alterar grupo de categoria, consultar, incluir, e o que a gente vai utilizar aqui hoje é o listar categorias. Então isso aqui ele me retorna todas as categorias do OMIE do sistema para eu conseguir posteriormente fazer um relacionamento com a tabela de movimentações e criar ali uma análise financeira, seja o quanto receber, a pagar, um DRE, um fluxo de caixa. Para eu conseguir montar um DRE, por exemplo, tem que ter as categorias de receita e despesa e também a movimentação do sistema para eu conseguir relacionar esses dados e construir no Power BI esse DRE que eu dei como exemplo.
E aí, como eu estou aqui logado no OMIE já no sistema, eu consigo testar esse endpoint para verificar o que ele me retorna de dados e também para eu entender e montar essa consulta API lá no Python. Anteriormente, a gente utilizava o próprio Power Query para trazer esses dados, fazer a consulta lá no Power BI. Porém, conforme você vai tendo volumes de dados e clientes no OMIE e outros RPs, é recomendado que você não faça direto no Power Query. Talvez para você testar algum código, testar algum endpoint, faça sentido. Porém, não é recomendado você usar o Power Query em produção para um grande volume de dados. Então, por isso aqui na PBI a gente utiliza o Python e o BigQuery. Então, dividimos muito bem cada etapa do processo. Então, o Python ele vai me auxiliar na extração de dados. Depois, o BigQuery com SQL eu vou utilizar para tratar esses dados e também para fazer toda a sua modelagem. E o Power BI, por fim, eu vou utilizar apenas para criar as regras de negócio e criar a visualização de dados do relatório para o cliente. Então aqui eu vou utilizar a listar categorias, vou vir aqui em testar agora mesmo, ele vai abrir uma janela onde eu consigo testar esse endpoint e começar a entender o que ele retorna nesses dados. Então eu vou colocar aqui executar, e aqui ele me trouxe tudo o que essa API aqui de categorias retorna. Perceba aqui que ele me trouxe página, total de página, registros, categorias de cadastro e assim por diante. Aqui eu consigo ver já a sua descrição, então transferência, entrada de transferência, e se eu for aqui explorando, eu vou conseguir entender cada categoria que está lá no meu OMIE. Perceba aqui também, ó, receita direta, receita bruta de vendas, então ele me traz tudo isso aqui para mim já para eu conseguir montar lá a consulta no Python. Uma coisa muito importante de analisar é essa requisição, onde a gente consegue ver o que ele retorna para a gente, ou melhor, o que ele pede para a gente fazer a consulta. Então aqui eu tenho a URL da consulta, nesse campo aqui. Tenho também os parâmetros, onde ele me pede para enviar alguns parâmetros para a consulta. Lembrando que o OMIE, ele usa o método POST para fazer a troca de informações com a API do sistema. Não é igual outros sistemas que utilizam o método GET. Aqui eu consigo ver que ele tem um parâmetro como listar categorias. Tenho também, ele impede para passar as páginas, o registro por página e também o app key e o app secret, que são a chave API do sistema OMIE. Então, passando aqui de forma um pouco mais breve, para você entender como funciona e como a gente explora a documentação, é basicamente dessa forma. Eu vou entender qual endpoint eu preciso puxar. Então, aqui nesse caso, eu vou listar as categorias, mas se eu quisesse puxar outros dados, eu poderia vir aqui no listar API e puxar aqui qualquer informação. Eu tenho aqui, por exemplo, as empresas que está lá cadastrado no sistema. Eu tenho aqui embaixo também conta corrente, extrato de conta corrente, movimentações que vamos utilizar aqui para extrair no próximo vídeo e demais dados da API do sistema OMIE. Então, sabendo que eu tenho aqui já esses dados já cadastrados e também essa forma aqui de puxar os dados da API, vamos lá para o Python no VS Code, que eu vou te mostrar como vamos construir isso aqui do zero lá no VS Code utilizando o Python. Então aqui eu criei uma pasta chamada Projeto OMIE YouTube para a gente construir aqui do zero, passo a passo, essa extração de dados do sistema RP OMIE. Para começar aqui, eu vou abrir o terminal. Eu tenho aqui instalado o UV, que é uma forma de você criar ambientes em Python de forma moderna. Então eu vou utilizar o UV para criar um projeto Python aqui nessa pasta, mas não se preocupe caso você não tenha instalado. Em oportunidade eu vou te mostrar como instalar esse UV do zero. Então, para começar, eu vou iniciar aqui um projeto Python, essa pasta projeto OMIE YouTube. Vou começar utilizando aqui o UV init para criar para mim esse projeto. Ele criou aqui alguns arquivos Python, porém eu não vou utilizar por enquanto nenhum deles. Eu vou criar aqui nosso próprio arquivo para conectar e fazer toda a extração de dados. Então eu vou vir aqui criar uma pasta src, onde vai ficar nossos arquivos do Python. Então eu vou iniciar primeiro criando um arquivo de categorias. Eu vou vir aqui criar categorias omie.py, criei aqui esse arquivo. Também eu vou utilizar aqui uma forma mais dinâmica
de desenvolver o projeto. Vou utilizar aqui o VS Code Conjunto Notebook, onde eu consigo criar blocos de código e consigo explorar esse código por etapas. Então, você vai perceber que é muito mais fácil desenvolver o código, onde você consegue debugar caso dê algum erro. Então, para começar, eu vou criar um bloco de código do Jupyter Notebook. Para criar, você vem aqui e digita jogo da velha, 2 porcentagens. Ele vai criar para você uma célula do Jupyter Notebook para você trabalhar e digitar código Python e ver na tela o resultado. Vou iniciar aqui importando algumas bibliotecas para esse projeto. Vou importar aqui o Pandas como PD. Vou também importar aqui a biblioteca Request. Vamos utilizar para fazer requisição HTTP com Python. Perceba aqui que ao digitar Pandas e Request, ele já me deu um erro aqui e provavelmente a biblioteca não está instalada. Então, para eu conseguir utilizar o Pandas e o Request, eu preciso instalar as bibliotecas primeiro. Então, vou vir aqui no meu terminal e eu vou usar o V para instalar essa biblioteca. Então, vou colocar o V add Pandas. Ele carregou aqui para mim e instalou para minha biblioteca Pandas, não só o Pandas, como também o NumPy. Vou também instalar aqui a biblioteca do Request, o V add requests, e também para ler e manipular dados de arquivo env, vou também instalar a biblioteca .env. Então vou colocar o v add.env. Também aqui instala para mim. Vou fechar isso aqui. Aqui ele fala que ainda não reconheceu o Python, o Pandas e o request. Preciso vir aqui embaixo e selecionar o ambiente virtual que o V criou para mim. Então vou selecionar aqui. Perceba que ele já reconheceu aqui o Pandas e o Request. Então eu vou executar esse código para ver se importou realmente. Ele deu tudo certo. Vou executar aqui. Ele vai pedir para instalar aqui o kernel do Python. Vou aceitar, está conectando, agora está aqui executando, importando as bibliotecas. Deu como sucesso. E agora eu vou também importar .env. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar from.env, import load.env e também o find.env. Isso aqui vamos utilizar para basicamente conseguir ler o env do projeto e conseguir ler a chave API do sistema OMIE. Vou rodar aqui de novo, veja que ele importou as 3 bibliotecas. Vou só adicionar mais uma, que é a biblioteca, que nos auxilia também nessa dinâmica entre ler o .env e puxar para a gente esses dados. Então, salvei aqui, deu como sucesso. Agora, vou criar mais um bloco de código. Para criar aqui um bloco de código, você vai utilizar o jogo da velha de 2 porcentagens. Vou agora carregar o nosso env. A gente não tem ainda um arquivo .env, mas eu vou carregar ele já para eu conseguir ler a chave API do sistema OMIE. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, vou colocar load.env, que é esse que a gente utilizou aqui. Vou puxar também o finder.env aqui também, porque eu vou utilizar o .env na raiz do projeto e nosso arquivo de categorias ela está dentro da pasta src. Então isso aqui me faz com que o Python consiga subir o nível de pasta e ler o nosso arquivo .env. Agora eu vou vir aqui carregar esse código. Perceba que ele me trouxe aqui um resultado como falso, ou seja, ele não encontrou esse arquivo .env lá no nosso projeto. Vou criar ele aqui agora. Então, criar aqui na raiz do projeto .env. Nesse .env, vamos criar 2 variáveis, que são as variáveis que vão trazer a API do OMIE. Nesse caso aqui, se a gente for lá na API, ele tem o app key e também o app secret. Então, eu vou criar isso aqui na variável. Então, eu vou criar OMIE app key, que vai receber aqui um valor. Também OMIE secret key, que também vai receber aqui um valor. Onde eu pego, então, a API key e a secret key lá no OMIE? Então, eu vou vir aqui no meu sistema, vou vir aqui nos meus aplicativos. Aqui eu tenho um ícone de engrenagem, vou clicar aqui e vir em resumo do app. Ao clicar em resumo do app, para me trazer aqui, ó, chave de integração API. API key, vou pegar aqui, vou copiar e vou jogar aqui. API key, e também vou pegar esse API secret e jogar também aqui. Não se preocupe em ver esse código aqui, depois eu vou apagar depois desse vídeo. Eu vou resetar essa chave. Aqui é só de teste para a gente ver como funciona na prática os dados com Python. Então, salvei isso aqui, tá pronto. Voltei aqui na categoria OMIE, a nossa página do projeto. Vou rodar aqui de novo esse load.env e perceber que ele trouxe aqui como true. Ele já encontrou a variável de
ambiente e já setou aqui pra gente consegue carregar esses dados lá do arquivo .env. Agora eu vou trazer esses dados lá do .env para cá, nosso código principal. Para isso, vou criar aqui um novo bloco e vou criar duas variáveis. A app que vai receber o nosso os.getEnv e aqui eu passo o nome que eu dei lá no .env. Então vou vir aqui no .env, copiar essa variável aqui, voltar e colar aqui e vou criar também o secret key que recebe os.getEnv, pegando também essa variável aqui. Salvo, executo, já está salvo no nosso projeto essas variáveis. Agora eu vou montar a chamada API para esse endpoint. Perceba que aqui na documentação a gente vai vir aqui no nosso que a gente fez nosso teste, ele tem aqui alguns dados que a gente precisa passar na chamada API como um post para ele me retornar esses dados. Eu vou copiar isso aqui, como está aqui, vir aqui no código, vou colar aqui e vou só organizar para a gente montar a requisição no Python. Então eu preciso para criar a requisição uma URL, ela vai estar aqui, URL entre aspas. Eu vou precisar também do payload da requisição, onde eu vou passar essa cal com uma listar categoria e os parâmetros de página e registro por página. Então vou criar aqui um payload, vai receber aqui a nossa cal, passo entre aspas, que é esse listar categorias, vírgula. Eu tenho que passar aqui o API key e o secret key, então ele também está aqui. Só organizar para você ver onde está ele. Eles estão aqui, ó. Então eu tenho a cal, já coloquei, está aqui em cima. API key, então está aqui. Ele vai ser basicamente a nossa variável aqui em cima que a gente criou, API key. Nossa app secret também está aqui, que vai ser nossa secret key. E agora eu crio também aqui esse parents aqui, ó, aqui também. Ele vai ser uma lista com alguns parâmetros, que é a página, que recebe 1 por enquanto, e também o registro por página, que podemos colocar como 50, igual tá aqui nesse exemplo que o OMIE trouxe pra gente. Feito isso aqui, eu posso executar esse código. Então aqui eu posso limpar já esses dados aqui. Já montei aqui a consulta para a gente conseguir depois fazer a requisição lá para o OMIE. Então vou executar isso aqui, deu como sucesso. Agora eu vou criar de fato a requisição. Para fazer isso, eu vou vir aqui criar a variável response ou resposta, você pode colocar tanto em inglês quanto em português. Vai receber aqui o request.post. Lembrando que o OMIE ele trabalha com post para enviar dados e não get. E aqui nesse post eu vou passar alguns parâmetros que a gente já criou anteriormente. Vou passar aqui a URL, já que temos ali em cima. Vou passar também o JSON, que vai ser igual ao nosso payload. E também vou passar aqui timeout para ele, caso dê algum problema, ele consiga me dar um erro e não ficar em loop infinito tentando buscar os dados da API. Então vou colocar aqui um timeout de 60 para eu conseguir ter essa segurança maior nessa consulta API. Feito isso, eu vou fazer aqui um print do status code, status, para eu conseguir ter um retorno da API para ver se eu realmente vou conseguir trazer esses dados ou não. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui o response.status code e executar esse código para ver o que ele me traz aqui de resultado. Vou executar, ele me trouxe status code como 200, então eu consegui dar na API do OMIE e trazer os dados de categoria, então já estão aqui no nosso código Python. Agora eu vou verificar o que me retorna esses dados. Vou criar uma variável chamada dados, vai receber no response.json. Ao salvar, executar, deu com sucesso. Vou chamar aqui os dados novamente para ele me mostrar o que de fato trouxe nessa chamada API. Vou executar e perceba que ele trouxe aqui os dados já para a gente, muito parecido com o que a gente viu lá na página do OMIE, onde tem a página, total de páginas, registros, as categorias aqui. Precisamos só navegar nesse retorno aqui da API e construir ali a tabela posteriormente. Então vou criar aqui mais um bloco de código e vou navegar até as categorias de cadastro. Perceba que aqui é a última camada onde eu consigo extrair os dados, onde tem as colunas de código, código DRE, código de despesa e assim por diante. Então eu vou navegar até a categoria cadastro para eu conseguir trazer esses dados. Para fazer isso, eu vou criar aqui
uma nova variável chamada categoria, que vai receber nossos dados, filtrando a categoria cadastro. Então eu vou executar isso aqui, vou chamar aqui embaixo para a categoria novamente, vou executar, e agora eu tenho já a estrutura correta para eu conseguir extrair esses dados e transformar isso em um data frame. Na sequência, eu vou criar agora um data frame, e aqui eu vou usar uma forma onde eu consiga já criar o data frame, já expandir as colunas, tendo em vista que a API do OMIE ela tem alguns dados alinhados, então eu preciso já criar o data frame e já expandindo essa coluna. Para fazer isso, eu vou criar aqui uma variável chamando de df data frame, que vai receber pd.json normalize, e vou passar aqui dentro minha categoria. Então eu vou vir aqui, passar a categoria, e na sequência vou chamar já esse df. Ao executar, ele me trouxe aqui já a tabela de categorias já expandida com todas as colunas de fato que consta lá no OMIE. Então aqui eu tenho as categorias. Então, categoria superior, código de categoria, código DRE que está aqui, para a gente conseguir fazer um relacionamento lá no Power BI e fazer um DRE, por exemplo. Eu tenho também aqui as categorias, a descrição da categoria, e também tenho aqui as categorias de DRE. Perceba que ele tem aqui receita bruta de vendas e assim por diante. Aqui a gente consegue ainda tratar esses dados, trabalhar esses dados aqui, para eu conseguir levar já esses dados para o Power BI, o BigQuery de forma mais estruturada. Mas a ideia desse vídeo eu te mostrar como que funciona o processo de extração de dados da API do OMIE. Então aqui a gente já conseguiu ter a tabela de categorias de uma forma já que eu consiga trabalhar e levar esse banco de dados, tratar isso no SQL depois com o Power BI. Eu conseguiria aqui também tratar esses dados. Eu vou deixar esse tratamento no próximo vídeo, onde você vai aprender como pegar essa tabela aqui, que tem dados em branco, colunas a mais desnecessária, e como tratar essa tabela para você conseguir utilizar ela no seu dia a dia lá no Power BI e montar um DRE, fluxo de caixa, um dashboard estratégico para a sua empresa. Então perceba que aqui eu tenho aqui um código Python bem simples, mas que ele é muito poderoso, onde eu consigo extrair os dados lá do sistema OMIE, trazer esses dados para o Python e conseguir manipular e tratar esses dados de forma muito fácil e estratégica, sem depender mais de planilhas ou das manuais. Aqui eu consigo extrair os dados, depois de outra etapa, vou trazer aqui no canal, jogar isso no banco de dados BigQuery, agendar para que o pai, uma vez no dia, por exemplo, vá no OMIE, traga esses dados atualizados e carregue no banco de dados. Então, essa aqui é a primeira etapa desse processo, onde eu primeiro consigo extrair os dados do sistema via API e depois agendar isso de forma automática para todo dia me trazer esses dados para que eu consiga de fato focar na estratégia da empresa e não em extrair dados manuais, montar relatório, perdendo um tempo, onde eu consigo já automatizar todo esse processo com Python e com análise de dados. Então, se você curtiu essa ideia de ver aqui na prática como eu na OpenBI desenvolvo e faço toda a extração de dados para nossos clientes, e gostaria de ver a continuação desse vídeo, onde eu vou tratar a tabela de categorias e na sequência também já extrair os dados de movimentação, de receita e de despesa do OMIE. Então comenta aqui se gostaria de ver o próximo vídeo. A ideia é eu trazer aqui uma série de vídeos onde eu mostro de fato como que é o dia a dia ali da extração, manipulação de dados e construção de projetos no Power BI. Quando você vê um relatório já pronto, desenvolvido, com gráfico e dashboard e visual muito bonito, essa parte é só a final do projeto. Então a gente trabalha bem antes disso, tratando os dados, manipulando, extraindo os dados para conseguir entregar um relatório que o gestor consiga entender de fato e tomar decisões com base em dados. Então aqui é um pouco do como que é o dia a dia de um analista de dados e como isso aqui agrega demais nas empresas. Então aqui eu consigo automatizar o processo, com esse código Python eu consigo extrair os dados, rodar isso no BigQuery e o gestor não perde mais tempo tendo que estar extraindo dados manuais. E se esse vídeo agregou para você de alguma forma, deixa seu gostei aqui, se inscreva aqui no canal para a gente conseguir trazer os conteúdos de Python focado ali em extração de dados de sistema RP. Então esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.